Python é bom demais, cara, tudo bom? Meu nome é Jason e agora nós vamos falar um pouco sobre a função for em Python. A função for é uma estrutura de controle de fluxo muito conhecida e usada em Python e em muitas outras linguagens. Mas diferente do que acontece em linguagens como C, Java, por exemplo, a repetição, que aqui também vamos chamar ela de iteração, ela não ocorre em uma progressão aritmética e nem permite ao programador definir o passo da repetição, ou até mesmo com a condição de parada. O Python, com o comando for, ele repete ou itera sobre uma sequência de itens qualquer, seja ela uma lista ou uma string. Né? Mas então, já que ela tem essas limitações, o for em si, ele é limitado comparado a outras linguagens. Se você for levar em consideração utilizando ele sozinho, só a estrutura for engessada, pode ser até que seja. Mas lembra, o Python é bom demais, cara. Então, como o Jack Stripador faz, agora nós vamos por partes, né? Vamos começar então da base do que nós acabamos de falar, tá? Que é a utilização do for em uma lista, tá bom? Vamos aqui para a tela. Estamos aqui. Primeiro vamos declarar uma lista. Né? Vamos criar aqui uma lista de frutas extremamente deliciosas. Opa, não vamos esquecer das aspas. Banana não existe, tá? Banana é o nome dela. Ok? Então, aqui eu acabei de declarar essa lista, beleza? Então, o que eu vou fazer? A estrutura do for, ela é for para um elemento, tá? Dentro de uma lista. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui eu simplesmente vou imprimir esses elementos, né? Então, dentro dela eu vou imprimir os elementos. Então, opa, vamos botar aqui. Beleza. Então, o que nós fizemos foi o for, ele localizou a lista que nós declaramos, identificou quantos itens ela tinha e foi item a item dessa lista imprimindo eles. Beleza? Mas lembre-se, eu também falei que o for ele pode ser iterado também dentro de uma string. Vamos apagar isso aqui, por exemplo, Jason. Agora o A passa a ser Jason, ok? Ele vai da mesma forma, assim como ele fez na lista declarada anteriormente, já que uma string é uma lista de caracteres, beleza? Então, esse aqui é o básico dela, tá? Então, como é que eu posso fazer? Um outro exemplo. Vamos lá. Vamos demonstrar. Fizemos aqui, então vamos dizer numa sequência. Vamos definir então uma sequência, uma lista. Nesse caso, uma lista B, tá? Ela tem aqui 20, 10, 5, beleza? E o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a lista lá atrás, que tinha itens, que tinha palavras. Vamos aqui fazer com números. Então, da mesma forma, o elemento dentro da lista B, nesse momento é a B, então vamos lá, print, imprimir o elemento, beleza? Fizemos e colocamos ele lá. Tá, mas só isso fica vazio. Então o que nós vamos fazer aqui? Uma das vantagens é que eu posso vir aqui antes, declarar uma variável total, e aqui em vez de eu pegar e printar o elemento, imprimir o elemento na tela, eu vou imprimir total. E aqui dentro o que eu vou fazer é, toda vez que eu for pegar, vou pegar o total. Quando eu entro dentro da lista, dentro do loop, quer dizer, eu vou pegar o total e o total vai ser receber o total que começa com 0 mais o valor que ele está sendo impresso naquele momento. Logo, opa, vamos ver o que teve de erro aqui. Se não fechar o parêntese é incrível, não funciona, cara. Beleza? E aí estamos com o item 35, o total que teve. Tá,
Mas aí você me diz, ok, mas e aquela questão da limitação que o for tem em relação a progressões aritméticas, passos? Aí começa a entrar a mágica do Python, que quando o comando for faz esse controle, ele está sendo limitado, ele está sendo segurado por amarras, porque a única responsabilidade do for no Python, quando ele perde essa usabilidade de ele definir qual é o passo, qual é a sequência que ele vai seguir, ele está sendo libertado para ele fazer somente o que ele faz de melhor, que é repetir uma sequência, seja lá do que for, tá? E aí, só que, pô, não íamos ficar sem. Nós precisamos utilizar isso, né? E aí que entra uma outra função de Python, que é a função range, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Que a função range, ela gera uma progressão aritmética em forma de lista. Ela gera, na verdade, uma lista, tá? E que aí o for trabalha em cima. Você passa a utilizar o for junto com a função range. E então, vamos lá, como é que eu posso utilizar isso? Vamos lá. Para um elemento dentro de uma sequência aqui de 5 elementos, vamos pegar e imprimir o elemento. Beleza? Então vamos lá. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Imprimiu, mas espera aí. Eu pedi uma lista com 5 elementos. E aí entra... E aqui eu pedi uma estrutura com 5 elementos e aqui só saíram até o 4. Tá, mas são 5 elementos. E aí que entra a questão da estrutura da função range quando você vai passar os argumentos ou parâmetros, tá? E basicamente ela se divide em 3 partes. Vamos pegar aqui só para facilitar. A função range, ela se divide em 3 partes. Beleza. A primeira parte, ela vai dizer qual que é o passo, qual que é o valor inicial da sequência que vai ser criada pela função range. O segundo número, ele mostra e ele define, quer dizer, qual vai ser o número final da função. Só que lembre-se, sempre na função range, quando você está definindo, o número final é exceto ele, até ele. Então, quando eu digo que eu quero do início 1 até o 5, é exceto o 5. 1 até 5, exceto o 5. E aí a gente chega aqui no terceiro elemento, que é o passo. É aqui que nós vamos definir de quantos em quantos valores, de quantos em quantos números vai pular, vai seguir a sequência. Tá, mas lá em cima eu declarei apenas um valor, tá? Não declarei os 3. E aí, a função range, sempre que você tem apenas um valor declarado, esse valor, ele é 0. Por padrão, ele é 0. E se você declara apenas um valor, esse valor ele significa que esse é o número final. É até ele, exceto ele, que vai ser criada a lista. E quando você tem 2 números dentro das funções, dentro do argumento que está sendo passado na função range, você então, o primeiro é o valor inicial, o segundo é o valor final. E aí, se você tiver os 3, aí sim, você vai ter a função range completa, com valor inicial, valor final e o passo que você vai ter quando você declara o range. Então, só para entender rapidão, vamos lá. Vamos fazer aqui um print range. Primeiro caso, com um valor, como tínhamos falado anteriormente, ele vai... Opa, aqui eu fiz errado, cara. Não era para ter feito isso aqui, não. Peraí, vamos copiar aqui em cima. Então, o primeiro que nós vamos ter é a execução igual nós tivemos anteriormente. Para o elemento dentro da função range que foi criada até o 5, exceto o 5. Se eu tivesse vindo aqui e falado do 1 até o 5, exceto o 5, ele me daria os 1, 2, 3 e 4. E se eu viesse aqui e falasse assim, ó, de 1 até o 10, com o passo 2, o que aconteceria? Ele pegaria e
adicionaria sempre 2 até o 10, exceto o 10. Ok, mas aquela hora eu me adiantei. O range ele só pode ser usado dentro da função for? Não, eu posso pegar ele aqui, imprimir, mas lembre-se, o range ele cria uma lista, ele não é uma lista. Então eu tenho que declarar. Então eu vou imprimir uma lista que pega uma lista range do 1 ao 10. E aí eu também consigo imprimir a lista criada pela função range sem precisar estar dentro de um laço for de repetição. E aí, outra aplicação bem útil é, por exemplo, quando eu quero saber a soma dos números, por exemplo, divisíveis por 3 dentro de uma sequência que eu estou criando. Então o que eu posso fazer? Já que eu quero somar os números, eu quero ter um total. Total 0. E aí, para elemento dentro de uma função, dentro de uma lista, range de 1 a 100, tá? De 1 a 100 não, desculpa, tô viajando. De 1 a 8, o que eu quero? Se o elemento for divisível por 3, então eu vou pegar no meu total e vou adicionar o elemento. Beleza? Então, aqui tranquilinho. E no final o que eu vou fazer vai ser imprimir esse total que saiu aqui. E novamente, se você usar o símbolo errado, vai dar errado. Então tá aí. Se você pegar todos os elementos divisíveis por 3 dentro dessa sequência de 1 até 8, excetuando-se o 8, que é o 3 e o 6, ficará com o valor de 9. E para fechar, demonstrando aqui que não é só com coisa pequena que o Python trabalha, a função for também, vamos pegar aqui coisa simples, rápida. Vamos pegar todos os números divisíveis por 3 dentro de uma lista de 1 a 100. Então vamos lá, eu quero todos os números divisíveis por 3 dentro de uma lista de 1 a 100. Então, para o elemento dentro de uma lista de 1 a 100, se o elemento for divisível por 3, e aqui agora com a pontuação correta, então me imprima o elemento, tá? O que eu estou pedindo aqui? Ó, se o elemento dentro dessa lista ele for divisível por 3, me imprima todos até 100. E aí, meu caro, é melzinho na chupeta. É muito fácil. Pessoal, é isso. Essa é a introdução básica sobre a função for, que pode ter inúmeras aplicações e usabilidade dentro daquilo que você estiver precisando no dia a dia, no que você estiver desenvolvendo. Obrigado e lembre-se, o Python é bom demais, cara!